Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma ação do setor bancário que vem surpreendendo o mercado com seus resultados. O lucro do Santander saltou 75% e foi a quase 4 bilhões. Galera, será que o Santander não estaria muito descontado com base naquilo que vem entregando em termos de resultado? E caso ele consiga sustentar esse ROI na casa dos 17%, quanto que isso poderia gerar para você de dividendos nos preços atuais? Tudo isso a gente vai calcular aqui, olhar os principais pontos do resultado, tentar projetar o valuation das ações do Banco Santander e também projetar os dividendos para o ano de 2025. Eu tenho certeza que o yield que ele vai entregar vai sim te surpreender. Aqui nós vamos falar também da Home3, uma ação do setor industrial que vem acumulando a queda de 10% nos últimos 6 meses, porém entregou claros sinais de recuperação agora no resultado do quarto trimestre de 2024. E olhando por cima aqui os indicadores de valuation, realmente me parece uma ação muito descontada, com desconto aqui de 26% no seu valor patrimonial e entregando quase 9% de dividend yield nos últimos 12 meses. Seria essa uma oportunidade do setor industrial para sua carteira de dividendos de longo prazo? Tudo isso nós vamos abordar ao longo desse vídeo. Tenho certeza que as informações contidas aqui vão te ajudar no seu processo de análise. Em contrapartida, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, deixando para mim o seu comentário e a sua inscrição. Isso é importante para nós e bora pro vídeo. Começando pelo Banco Santander, que entregou ótimos resultados, levemente acima das expectativas do mercado, conseguindo sustentar um retorno sobre o patrimônio líquido na faixa dos 17%. Então essa recuperação de rentabilidade demonstra que o Mário Leão vem entregando um excelente trabalho à frente do Santander, né? O banco segue crescendo a sua carteira de crédito ampliada, apresentando um crescimento de 6,1% na comparação anualizada. Na comparação com o trimestre passado, a carteira ficou praticamente estável e segue crescendo também com um bom controle da inadimplência. Percebam que nós temos aqui a inadimplência de 15 a 90 dias, praticamente estável na casa dos 3,6% e a inadimplência acima de 90 dias também estável na casa dos 3,2%. Então, mesmo com o crescimento da carteira de crédito ampliada, a PDD tem se mantido estável, se traduzindo em um menor custo de crédito por parte do banco. O grande ponto principal que agradou o mercado aqui no resultado foi a forte retomada da margem financeira com o cliente, né? Então vejam que a margem financeira saiu de 4,4% no terceiro trimestre de 2023 para alcançar agora 15,8%, quase 16%, no terceiro trimestre de 2024. A título de comparação, nós temos aqui uma margem financeira superior à do Banco Itaú quando a gente fala de margem financeira com o cliente. O banco também tem demonstrado melhor controle das suas despesas administrativas e despesas com o pessoal, que tem se traduzido no melhor índice de eficiência, né? Então, aos poucos, o banco vai recuperando melhor eficiência e reduzindo seu custo de servir. O banco também tem investido fortemente em digitalização, isso se traduz também numa melhora do seu NPS, né? Que é uma avaliação importante para o nível de qualidade dos serviços prestados pelo setor bancário. O banco tem focado na qualidade e o reflexo disso é justamente essa retomada de rentabilidade, se traduzindo também num bom crescimento dos lucros. Então, o lucro líquido fechando em 3,7 bilhões, um crescimento de 34% na comparação anualizada e um crescimento de 10% na comparação trimestral. Olhando os principais indicadores do banco, me parece ainda um banco descontado, apresentando claros sinais de recuperação no resultado. Temos aqui um preço sobre valor patrimonial em 0,81, um PL de 8,4 vezes e entregou um yield de 6% nos últimos 12 meses. Um ponto interessante aqui é que ele também tem uma excelente disciplina na distribuição de proventos, pagando várias vezes ao longo do ano e distribuindo um payout de 50% do seu lucro líquido, que não é um payout ruim considerando o setor bancário. Ponto de atenção aqui é que o banco tem um free float extremamente baixo, de apenas 9,8%, que facilitaria um possível fechamento de capital no futuro. Porém, quando a gente olha para esses indicadores fundamentalistas, nós estamos pegando aí os últimos 12 meses, lembrando que o primeiro semestre foi um período bastante difícil para os resultados do banco. O ideal era tentarmos projetar essa rentabilidade de 17% para o ano de 2025 e projetar também os dividendos com base nessa rentabilidade, nesse ROI que o banco já vem entregando. Então, trabalhando com o patrimônio líquido do banco, um ROI esperado de 17% nos daria quase 15 bilhões de reais para 2025, um PL de 7 vezes e um lucro por ação de R$ 1,97. Se o banco realizar um payout de 50%, teríamos aí R$ 1 por ação. Entretanto, o payout médio do Banco Santander gira na faixa dos 60%. Então, se o banco retomar esse payout de 60%, nós teríamos aqui um dividendo por ação de R$ 1,18, o que nos daria um yield de 9% na cotação atual desse banco, que hoje vem sendo negociado a R$ 12,78. Vamos falar agora das ações Home3, uma empresa muito interessante do ramo industrial que remunera em várias frentes, recompra de ações,
prestações, bonificações e também bons dividendos, tá, galera? Olhando aqui os últimos 30 dias, a gente percebe um claro sinal de recuperação. O fundo do poço parece ter sido aqui no dia 13 e 14 de janeiro de 2025, no qual a empresa chegou a ser negociada por R$ 8,40, um excelente ponto de entrada se você pretende se associar a essa empresa. Mas seria um bom negócio comprar a Home3 de acordo com esse cenário de elevação da Selic? Quem vai falar isso pra gente são os resultados da empresa. Importante destacar que a Home possui 3 linhas de negócio, a Máquinas Home, a Máquinas BW e a Fundidos e Usinados. E agora no quarto trimestre de 2024, apresentou crescimento de receita em quase todas as linhas, né? Então quando a gente pega a receita operacional líquida, houve um aumento significativo para a casa dos 458 milhões, né? Então a gente compara tanto com o quarto trimestre de 2023 e principalmente com o trimestre passado e vê um crescimento bem significativo nas receitas, um crescimento de 73% na comparação com o trimestre passado e um crescimento de quase 20% na comparação com o nosso trimestre de referência, que é o quarto tri de 2023. E aqui no EBITDA ajustado, que exclui os eventos não recorrentes, nós tivemos também uma boa recuperação. Importante destacar que o EBITDA é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ou seja, é o lucro das operações da companhia, onde houve um aumento de 37% na comparação com o quarto tri de 2023 e um aumento de 234% na comparação com o trimestre passado. Houve também uma boa recuperação da margem EBITDA, alcançando agora a faixa dos 17,3%. No final das contas, nós tivemos aqui um resultado líquido ajustado de 49 milhões e uma margem líquida de quase 11%. Então, me parece que nós temos aqui alguns sinais de recuperação nos resultados da Home3. Aqui nós temos o índice de confiança do empresário industrial. Esse índice age como um termômetro para a empresa, porque se existe maior confiança no mercado industrial, obviamente haverá mais entrada de pedido na carteira da empresa. A gente percebe que nos últimos 7 anos, esse índice permanece em tendência de queda, saindo de 64,7 em janeiro de 2019 e alcançando agora 49,1 em janeiro de 2025. Entretanto, houve um aumento significativo de entrada de pedidos na carteira da companhia, principalmente se comparado ao quarto trimestre de 2023, um aumento de 26,9%. Segundo a empresa, isso se deve à nova estratégia de negócios, como a locação de máquinas e também a Fintech Prods. Lembrando que a Home tem receita parcialmente dolarizada, né? Então vejam que 68% da demanda veio do mercado interno, entretanto, 32% veio bem diversificada por países como Europa, América Latina, Estados Unidos e Ásia. Então isso é interessante, principalmente agora que nós temos um aumento no dólar, isso tende a impulsionar parcialmente as receitas da companhia. Atualmente a Home se encontra com indicadores de valuation bastante amassados, temos aqui um PL de 7,1 vezes e um P sobre VP de 0,74. A empresa tem entregado uma margem líquida de 10%, um ROI de 10,25% e um ROIC de 5,8%. Então houve, é claro, retração de rentabilidade nos últimos anos. Então de 2019 para cá, a empresa permanece perdendo rentabilidade. É claro que isso também se deve à dinâmica de mercado do setor industrial. Então a economia menos aquecida, obviamente, terá menos entrada de pedido para a empresa. Tem que entender que aqui tem uma característica também um pouco cíclica. Porém, de uma forma geral, é uma companhia que remunera muito bem o seu investidor, que tem uma excelente previsibilidade na distribuição de proventos. Os proventos cresceram bastante entre 2019 e 2020 e de lá para cá permanecem estáveis. A empresa tem entregado um payout médio de 50% nos últimos 5 anos e, além disso, tem realizado sucessivas bonificações. Então você segue comprado na empresa, aumentando a sua participação acionária de forma passiva e ela segue também distribuindo bons proventos. Então uma empresa que, apesar de não ser de setor perene, poderia se encaixar muito bem numa carteira de investimentos de longo prazo com foco em dividendos. Lembrando que aqui nós estamos falando praticamente de uma microcap com patrimônio líquido de 1,2 bilhões de reais, mas hoje vem sendo negociado a um valor de mercado de 880 milhões. Então um excelente desconto para uma empresa que pode ainda entregar um bom crescimento e bons dividendos a longo prazo, né? Então, apesar de ser uma empresa do setor industrial que carrega um pouco mais de risco para o investimento a longo prazo, é uma empresa que tem remunerado muito bem os seus investidores, distribuindo dividendos de forma recorrente, realizado um bom trabalho nos últimos 7 anos, apresentando crescimento de lucros, né? Nós temos agora um cenário de retração da rentabilidade, uma alavancagem um pouco maior, mas sem dúvida é uma empresa que vale a pena sim realizar o estudo para o investimento a longo prazo. Diz para mim se você acha que vale a pena investir em small cap do setor industrial nesse vídeo e caso vocês queiram eu posso também trazer uma análise mais aprofundada comparando a Home3 com a Schultz, uma empresa do mesmo setor e uma small cap que também tem entregado excelentes resultados.
Se você gostou desse vídeo, considere também assinar o nosso canal por apenas R$ 4,99 para ter acesso a conteúdo exclusivo, como a nossa planilha de preço teto, o nosso grupo do WhatsApp e conteúdos que eu posto exclusivamente para membros do canal. Fica o meu convite, muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.